Há momentos em que tudo ao nosso redor parece dizer: não vai dar certo. O tempo passa, as portas se fecham e a promessa de Deus parece distante. Mas Ele não precisa de condições favoráveis para cumprir o que prometeu. Quando tudo diz não, Deus continua sendo o Deus do sim e amém. A sua fé está nas circunstâncias ou no Deus que não falha. Hoje, vamos refletir sobre como confiar em Deus mesmo quando nada parece cooperar. Fique comigo, porque essa mensagem pode transformar sua maneira de esperar. Há um silêncio na espera que desafia a alma. Um tempo em que tudo parece parado, onde o vento não sopra e as águas não se movem. Mas Deus não precisa de movimento para agir. Ele não depende de circunstâncias favoráveis, de momentos perfeitos ou de condições ideais para cumprir o que prometeu. Ele é soberano e sua fidelidade não oscila com as estações da vida. Talvez você esteja olhando ao redor e vendo apenas impossibilidades, mas Deus opera no impossível. A fé verdadeira não se apoia no que os olhos veem, mas no caráter imutável de Deus. Porque para Deus, nada será impossível. Lucas 1:37. Hoje, esta palavra chega até você para reacender a esperança, para lembrar que sua confiança precisa estar em Deus, não nos cenários ao redor. A fé é uma força silenciosa, mas poderosa. É ela que nos impulsiona a seguir em frente quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Mas, muitas vezes, confundimos fé com uma sensação de controle sobre as circunstâncias. Queremos que as coisas aconteçam de acordo com os nossos planos, na hora certa e nas condições que acreditamos ser ideais. Porém, Deus nos ensina que a verdadeira fé vai além das circunstâncias. Ela repousa no seu caráter imutável. Não importa o que você está enfrentando, Deus não precisa de condições perfeitas para realizar seu propósito em sua vida. Ele é fiel. E a sua promessa não depende do que vemos ou sentimos, mas do poder e da soberania do seu querer. Eu sei que talvez você esteja dizendo para si mesmo: eu não sei como vou continuar, as portas estão fechadas, a situação está impossível. Mas a verdade é que Deus se revela poderosamente nos momentos em que o impossível se faz presente. E é exatamente nesses momentos que a sua glória será vista de forma extraordinária. Parece difícil entender isso, não é? Como confiar em um Deus que parece demorar para agir? Mas é justamente aí que a nossa fé é testada. Deus não atua no tempo que achamos ser o certo, nem segundo os nossos critérios. Ele vai além. Se a nossa fé estivesse somente no que vemos, nunca conseguiríamos entender os planos de Deus. Ele não depende de um ambiente favorável para cumprir o que prometeu. Em sua palavra, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Aqui, Paulo nos lembra que a nossa força não vem das circunstâncias, mas da confiança total em Deus. A fé verdadeira, a fé que move montanhas, é aquela que não vacila diante das dificuldades. É a fé que se mantém firme, mesmo quando a tempestade parece não ter fim. Se você está atravessando uma tempestade, saiba que a promessa de Deus é maior do que qualquer nuvem escura. A tempestade pode passar, mas a palavra dele permanece. Não desista agora. Há algo maravilhoso reservado para quem espera com fé. Eu quero convidar você a refletir por um momento sobre o que realmente significa confiar em Deus. Não é confiar apenas quando tudo está bem, quando o caminho é plano e tranquilo. Confiar em Deus é escolher acreditar nele quando a estrada é acidentada, quando o vento é forte e as ondas parecem querer afogar nossa fé. A fé não é uma questão de condições externas, mas de uma atitude interna. Lembre-se, quando os discípulos estavam no barco e a tempestade começou a agitar o mar, Jesus estava ali, mesmo que não visível a olho nu, ele estava no controle da situação. Ele olhou para eles e perguntou: por que têm medo, homens de pequena fé?
Mateus 8:26. A presença de Deus não depende de como as coisas parecem à nossa volta. Ele está no controle, mesmo quando a vida nos parece fora de controle. Isso é fé. É confiar em um Deus que age no invisível, que trabalha nos bastidores para cumprir o seu plano perfeito, ainda que o que vejamos à frente seja um caminho cheio de incertezas. Talvez você esteja se perguntando agora: e se eu não tiver forças para continuar? Como posso manter a fé quando tudo ao meu redor está desmoronando? Eu entendo, a luta é real, mas é justamente nesse momento que Deus mostra seu poder. A sua força se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Quando você sente que não pode mais, Deus está ali, sustentando você com sua mão fiel. E é nesse momento de fraqueza, quando o impossível parece dominar, que Deus faz a sua obra mais maravilhosa. Eu quero encorajar você a continuar, a não desanimar. O que você está passando não é o fim da história, é apenas o meio do caminho. Continue acreditando, continue clamando, porque a sua resposta virá no tempo dele. Não se apresse, não desista. Comente aqui embaixo, se você puder, uma palavra que te fortalece. Eu confio em Deus. Eu quero saber o que tem alimentado a sua fé. Vamos caminhar juntos nessa jornada de confiança plena, porque sua fé não está em vão. Cada passo dado com fé é um passo mais próximo da realização da promessa de Deus em sua vida. Se você crê que o cumprimento da sua promessa está próxima, declare e comente nos comentários: minha vitória está próxima. Declare com fé no seu coração. Quero deixar um lembrete poderoso. As promessas de Deus são sim e amém. 2 Coríntios 1:20. Não importa o que os seus olhos veem, nem o que o mundo diz. Se Deus falou, Ele fará. Ele não falha e não volta atrás em sua palavra. A sua confiança precisa estar em Deus, não naquilo que parece possível. Eu sei que o desafio é grande, mas saiba que o que está diante de você é muito menor do que o Deus que está ao seu lado. Ele vai abrir portas que você nem imaginou, vai trazer soluções onde não havia saída. Continue firme na fé, porque a promessa dele vai se cumprir. Não importa a sua situação agora, ele está no controle. E no final, você verá a fidelidade dele em sua vida de uma forma extraordinária. Vamos caminhar juntos, porque o melhor ainda está por vir. À medida que continuamos nossa reflexão sobre a fé, é importante lembrar que a confiança em Deus vai além do entendimento humano. A fé verdadeira não se baseia no que vemos ou no que podemos tocar, mas na confiança plena no caráter de Deus. Isso significa que mesmo quando as coisas parecem não fazer sentido, Deus está trabalhando nos bastidores de nossa vida. Ele não depende das circunstâncias para agir. Muitas vezes, nós tentamos calcular os momentos e prever os resultados, mas a verdadeira fé nos ensina a entregar o controle. A vida com Deus é como caminhar por uma estrada que, em alguns momentos, pode parecer nebulosa e incerta. Mas, lembre-se, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27:1. Ele é a nossa direção em meio à neblina, nossa confiança nas situações mais obscuras. Se você está nesse momento de incerteza, é hora de levantar os olhos e perceber que Deus é maior do que qualquer situação. E talvez você se pergunte: como posso confiar em algo que não vejo? A resposta está em entender que a fé é uma ação de confiança, uma escolha de acreditar no invisível, mesmo quando o tangível nos diz o contrário. Quando você olha para a sua vida e sente que está vivendo no limite, é nesse momento que Deus pode se manifestar de maneiras poderosas. É como um alpinista que enfrenta uma montanha íngreme e rochosa. À medida que ele sobe, a vista ao redor parece impossível de escalar, mas ele não desiste, porque confia no equipamento que leva consigo e na experiência adquirida. Com Deus,
Nossa confiança não está no terreno fácil, mas na sua habilidade de nos sustentar, de nos levar até o topo, independentemente do quão difícil o caminho seja. Comente abaixo: eu confio no plano de Deus, porque a sua confiança é a chave para o impossível se tornar realidade em sua vida. O mundo constantemente nos ensina a acreditar somente no que é visível, no que podemos controlar, mas a verdadeira fé transcende essas limitações. Deus não precisa de garantias humanas para cumprir suas promessas. Ele é o Criador do universo, e seu poder não está limitado pelas nossas limitações ou pela falta de recursos. Pense por um momento. Imagine que você está em um barco em meio a um mar agitado. As ondas batem contra o barco, o vento sopra forte e você se sente completamente vulnerável. O medo pode se instalar, mas o comandante do barco está calmo. Ele sabe que a tempestade é passageira. Deus é esse comandante. Ele nunca perde o controle da nossa vida. Ele está conosco na tempestade e nos conduz com segurança para outra margem. Quando a tempestade chegar na sua vida, lembre-se, Ele não depende de um mar calmo para nos guiar. Ele nos guia através das tempestades. Se você acredita nisso, escreva "Deus é meu guia" nos comentários. Isso fortalecerá sua fé e nos permitirá caminhar juntos. Em muitos momentos, a nossa visão limitada nos impede de ver o que Deus está fazendo. Ele age em escuridão, muitas vezes antes de nos revelar o seu plano. Por isso, confiar em Deus não é uma questão de ver com os olhos físicos, mas de enxergar com os olhos da fé. Lembre-se do versículo de 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que nossa jornada não depende das circunstâncias externas, mas do que sabemos ser verdade em nosso coração. Quando o medo tenta tomar conta de você, é importante lembrar que mesmo na escuridão, Deus está trabalhando. Às vezes, Ele precisa que você caminhe sem ver a estrada à frente, apenas confiando em sua presença. Quando você não vê a solução, confie que Ele já tem o controle e você não está sozinho nessa caminhada. Se você já sentiu isso, diga "Estou caminhando pela fé" nos comentários. E vamos juntos reafirmar que a nossa confiança está no Deus que nunca falha. A fé é um convite para entrar em um relacionamento profundo e contínuo com Deus, e não apenas uma crença passiva de que Ele pode agir em nossa vida. À medida que confiamos, vamos experimentando mais da sua presença, mais do seu poder. A fé verdadeira nos leva a confiar nele, não apenas nas grandes crises, mas nos pequenos momentos do cotidiano. Deus quer estar presente em cada área da sua vida, não apenas nas horas de dificuldade, mas também nos momentos de alegria e tranquilidade. Quando você vive pela fé, você começa a perceber a mão de Deus em todas as áreas. Ele não é apenas um Deus de milagres, mas também um Deus que cuida de cada detalhe. Por isso, mesmo que você não veja o grande milagre acontecer agora, saiba que Deus já está agindo em sua vida, em cada respiração, em cada passo que você dá. Acredite, Ele está no controle. Quando Deus nos chama a viver pela fé, Ele não nos diz que teremos uma jornada sem dificuldades. Na verdade, muitas vezes Ele nos guia por caminhos que parecem impossíveis, onde as circunstâncias são desafiadoras e as portas estão fechadas. Mas, ainda assim, Ele nos chama para confiar nele, não nas condições ao nosso redor. A fé verdadeira não é baseada na visibilidade, mas no caráter inabalável de Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Isso nos ensina que, mesmo quando não podemos ver uma solução, podemos confiar que Deus está trabalhando. Não são as circunstâncias que definem o que Deus pode fazer, mas a sua fidelidade em cumprir as promessas que fez. Mesmo que o cenário ao nosso redor pareça um deserto, a promessa de Deus está viva e Ele a cumprirá no tempo certo.
Se você está enfrentando um deserto agora, escreva nos comentários: eu confio em Deus, pois essa afirmação fortalece sua fé e nos conecta nesta jornada de confiança. Em momentos de dificuldade, é fácil ser tentado a olhar para os lados, procurar soluções rápidas ou tentar forçar as circunstâncias a se ajustarem aos nossos desejos. Mas Deus nos ensina algo diferente. Ele não precisa que as coisas estejam perfeitas para agir. Ele é capaz de transformar qualquer situação, mesmo a mais sombria, em algo grandioso. O que ele busca é a nossa fé, uma fé que não dependa do que vemos, mas de quem ele é. Como o salmista disse: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança. Não terei medo. Que me pode fazer o homem? Salmo 56, 4. Este versículo nos lembra que a nossa confiança deve estar totalmente em Deus, independentemente das circunstâncias externas. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, nossa fé é refinada pelas dificuldades. Se você tem sentido que sua fé está sendo testada, não desista. Deus está refinando sua confiança nele. Escreva "Eu sou mais forte pela fé" nos comentários e compartilhe essa afirmação de força com outros. Imagine que você está no meio de uma tempestade, com as ondas batendo forte e o vento rugindo ao seu redor. A visibilidade é zero, o medo toma conta e a sensação de impotência é esmagadora. Mas de repente, você ouve uma voz suave que diz: não tenha medo, você não está sozinho, eu estou com você. Essa voz é a voz de Deus, dizendo para confiar nele, mesmo quando o cenário não dá nenhuma razão para a esperança. A tempestade não muda de imediato, mas a presença de Deus traz paz no meio do caos. É assim que a fé funciona. Não é sobre esperar que as circunstâncias mudem primeiro, mas sobre confiar em Deus no meio das circunstâncias. Quando nossa fé é firme, podemos ter paz mesmo no furacão da vida, sabendo que Ele está no controle. A verdadeira fé não depende de um terreno fácil ou de circunstâncias favoráveis. Lembro de uma história que ouvi sobre um homem chamado Marcos. Ele era um empresário bem-sucedido, mas um dia sua empresa enfrentou uma crise financeira inesperada. As dívidas se acumularam, os credores estavam à porta e ele se sentiu sem saída. Mas foi nesse momento que ele sentiu uma paz sobrenatural em seu coração. Uma sensação de que Deus estava no controle, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele tomou a decisão de confiar em Deus, não nas suas finanças ou nos seus planos, mas na promessa de que Deus cuidaria dele. Marcos orou e entregou sua situação nas mãos de Deus, acreditando que a resposta viria, mesmo que ele não soubesse como ou quando. E surpreendentemente, em poucas semanas, um investidor apareceu e a situação financeira de sua empresa foi restaurada. Deus não precisou de condições favoráveis para realizar o milagre. Ele só precisou de Marcos confiar nele. Se você tem uma história de fé ou uma área da sua vida onde precisa confiar mais em Deus, comente "Eu confio no plano de Deus" e compartilhe com outros para nos fortalecer na jornada. A fé verdadeira é uma escolha diária. Ela não é uma emoção passageira, mas uma confiança firme em Deus, mesmo quando as circunstâncias não parecem indicar que algo positivo vai acontecer. A vida nos ensina a confiar nas evidências, nas provas visíveis, mas a fé vai além disso. Como diz em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. A verdadeira fé não espera que as condições externas melhorem para acreditar que algo bom pode acontecer. Pelo contrário, ela acredita que Deus pode agir exatamente no momento em que tudo parece impossível. Deus é especialista em fazer grandes coisas em meio às situações mais desafiadoras. A fé é o combustível que mantém nossa esperança viva, mesmo quando as circunstâncias estão no fundo do poço. Se Deus prometeu algo a você, é certo que Ele cumprirá.
Não importa quão difícil ou impossível a situação pareça ser, a promessa dele não depende do que vemos com os olhos naturais. A palavra dele é eterna, inabalável, e ele nunca falha. Quando ele diz que fará, ele fará. Não permita que o medo ou a dúvida o afastem da confiança plena em sua fidelidade. Mesmo que você não veja o movimento agora, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o melhor para você. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que fez a você, independentemente das circunstâncias. Se você crê que Deus é fiel, escreva "Eu confio na promessa de Deus" nos comentários. Sua declaração de fé fortalecerá você e a todos que precisem dessa palavra de esperança. A fé, minha amiga, meu amigo, é como uma âncora que mantém o nosso coração firme em tempos de tempestade. Ela nos segura quando as ondas da vida tentam nos levar para longe do propósito de Deus. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, a fé nos lembra de que Deus é maior do que qualquer problema. O apóstolo Paulo nos ensina que não vivemos por vista, mas por fé. 2 Coríntios 5:7. O que nos lembra que nossa visão está além do físico. Nossa fé é ancorada em quem Deus é, não no que vemos acontecer ao nosso redor. Deus nunca nos prometeu uma vida sem desafios, mas Ele prometeu estar conosco em todos os momentos. Mesmo que os ventos sejam fortes e as dificuldades pareçam esmagadoras, Ele estará ao nosso lado, sustentando-nos. Não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos controlar onde colocamos a nossa fé. Ao escolher confiar em Deus, mesmo nas situações mais difíceis, estamos dizendo ao mundo e a nós mesmos que acreditamos na sua soberania. A verdadeira fé é essa. Não é sobre a ausência de problemas, mas sobre saber que, mesmo no meio deles, Deus está no controle. Eu quero te encorajar a continuar confiando, mesmo que as circunstâncias ao seu redor não pareçam favoráveis. Deus não precisa de condições perfeitas para cumprir suas promessas. Ele é fiel e sua palavra jamais falha. Ao colocar sua fé nele, você permite que ele haja poderosamente em sua vida, superando todas as dificuldades e trazendo a transformação que você precisa. Lembre-se sempre, Deus é maior do que qualquer situação. Ele está no controle e no tempo certo a promessa vai se cumprir. Agora quero fazer uma oração poderosa por você. Feche seus olhos e abra seu coração. Pai Celestial, eu te agradeço por tua fidelidade, pelo teu amor imensurável e pela tua promessa que nunca falha. Eu te peço, Senhor, que fortaleças a fé de cada pessoa que está assistindo a este vídeo, que eles possam confiar em Ti, independentemente das circunstâncias, que eles experimentem a paz que só Tu podes dar, mesmo no meio das dificuldades. Que a Tua presença seja palpável em suas vidas, guiando-os e sustentando-os em cada passo. Eu declaro que, com a fé em Ti, nenhuma promessa será em vão. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você recebe essa oração e acredita que Deus está trabalhando em sua vida, comente amém nos comentários. Fique firme, pois Deus está com você e Ele tem algo maravilhoso preparado para a sua jornada. Se você gostou dessa palavra poderosa, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo com quem você sabe que precisa dessa palavra. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Até lá!